Começamos o segundo round dos playoffs 2023 NBA. Não, segundo round não. Semifinal de conferência. Já tivemos aí nesses dias jogos da semifinal da Conferência Oeste e semifinal da Conferência Leste. Então, nesse episódio, vamos falar dos jogos, dos 4 jogos que a gente teve nesses dias aí. Então, bora lá! Pra você que não me conhece, eu sou o Moa e já vou te pedir duas coisas antes de começar o episódio. Primeiro, pra você olhar aqui embaixo, se você não for inscrito ainda, pra você se inscrever no Rebodunk, pra você não perder nada de NBA e também pra você já deixar um like nesse episódio aqui, pra fazer com que ele traga mais gente pro nosso mundo, esse mundo que a gente chama que é o mundo do basquete, o mundo da NBA. Primeiro round dos playoffs 2023 da NBA, ó, finalizado. Passamos agora para a próxima fase. No futebol aqui no Brasil a gente conhece essa fase como quartas de final, mas lá na NBA nos Estados Unidos é diferente. Em vez de chamar de quartas de final, eles chamam de semifinal de conferência, que são 2 jogos do lado, dois jogos, eu digo 2 confrontos, né? 4 times do lado da Conferência Oeste, 4 times do lado da Conferência Leste. Por isso que são 2 confrontos de cada lado, 2 duplas de 2 times. E vamos falar aqui, a gente já teve jogo, a gente tá gravando esse episódio, mas essa semifinal de conferência já tivemos partidas no dia 29 de abril, sábado, no dia 30 de abril, que foi domingo, e ontem, feriadão, dia 1º de maio, já tivemos jogos. Ao total, que a gente vai falar hoje são 4 jogos. Um desses confrontos já teve até os times já se enfrentaram 2 vezes. Nas outros 2 confrontos foi um jogo para cada um. Mas vamos começar aí, vamos falar qual o jogo que a gente teve no dia 29 de abril, no sábado. Sabadão a gente teve a abertura da semifinal da Conferência Oeste entre Phoenix Suns e Denver Nuggets. Pô, confronto duríssimo, porque Denver Nuggets ficou em primeiro na Conferência Oeste, Phoenix Suns com Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, Kevin Durant ficaram em 4º lugar da Conferência Oeste. Então, pedrada. E nesse jogo 1 a gente teve vitória do Denver Nuggets abrindo 1-0 nessa série. Lembrando que os 2 primeiros jogos são em Denver, porque Denver ficou numa colocação melhor que o Suns. Como eu falei, o Denver ficou em primeiro, o Suns na 4ª colocação. Então o Denver jogando em casa, com o calor ali, o incentivo da sua torcida, venceu esse jogo, um jogaço de Jamal Murray destruindo, fez 34 pontos. E a gente, ó, pra variar, né, novidade zero que eu vou falar agora. Mais um jogaço de Nikola Jokic de double-double. Não fez o triple-double, mas o double-double ele anotou. E o Aaron Gordon, eu ia falar Gordon Hayward, mas não tá lá não. É o Aaron Gordon. O Aaron Gordon também fez mais de 20 pontos, 23 pontos aí nessa partida. Destruíram, né? Com esse trio do Denver mandando bem, aí fica difícil. Mesmo do outro lado, tendo ótimos jogadores. Como o Devin Booker, que fez um double-double de 29 pontos. E o Kevin Durant, que fez 24 pontos nessa partida. Denver Nuggets destruindo, viu? Principalmente dentro do garrafão. Abrem 1-0 nessa série e, na verdade, só confirmam o favoritismo, já que eles estavam jogando em casa. E o time da casa é o favorito, né? Falando nos playoffs da NBA, você tá assistindo os jogos dos playoffs? Você já tá? Se você não tiver, clique aqui no primeiro link da descrição para você assinar o League Pass do UOL. Lá você vai ter os primeiros 7 dias grátis, onde você vai poder assistir todos os jogos desses playoffs. Agora que a gente tá na semifinal da Conferência Leste-Oeste, você vai poder ver tudo. E se você gostar dessa experiência ali no League Pass, você continua a assinatura para pagar R$ 37,90 por mês. Pô, vamos lá! Um pouquinho mais de R$1 por dia para você assistir todos os jogos da NBA e agora dos playoffs. Então, clica aqui e bora assinar o League Pass. Segundo jogo dos 4 que a gente vai falar aqui hoje aconteceu no domingo, dia 30 de abril. E o nosso Miami Heat, olha aqui, ó. Nossa, o Miami Heat venceu, o Miami Heat não tá com mando de quadra, Miami Heat ganhou, lembrando do Milwaukee Bucks no primeiro round, e agora vai enfrentar o New York Knicks, já tá enfrentando, né? New York Knicks na semifinal da conferência, jogo em New York. Jogo na casa do New York Knicks, no Madison Square Garden, o nome do ginásio, lá em Nova York, muito famoso no mundo do basquete. E Miami Heat fora de casa, num jogaço de Jimmy Butler, mais uma vez, vence a partida, abre 1-0, meu, gigante esse jogo, porque tá jogando fora de casa, né? E como eu falei agora há pouco, o time da casa é o favorito.
Miami abre 1-0. E o Miami, na verdade, se redimiu após o intervalo, né? Acho que o Erik Spoelstra, que é o técnico do Miami Heat, junto com o Butler, deu uma dura no pessoal ali no intervalo, porque o primeiro e segundo quarto do Miami Heat, meu Deus, foi terrível. Principalmente o primeiro quarto. Miami Heat estava errando tudo. Aí o Knicks começou a acertar da metade pro final do primeiro quarto. Segundo quarto acertaram mais, abriram uma vantagem, e aí o terceiro quarto o Miami Heat mandou muito bem. Lógico que o cestinha foi Jimmy Butler pro time do Miami Heat, ainda teve a ajuda do Gabe Vincent, que fez várias cestas de 3, principalmente na segunda metade da partida, e o Adebayo também mandou bem sim nesse jogo. No New York Knicks eu vou destacar aqui o Jalen Brunson e o RJ Barrett. Olha só, na série de primeiro round do Knicks contra o Cavs, eu já vinha falando do RJ Barrett que ele estavam fazendo vários jogos muito bons pelo Knicks contra o Cavs. Nessa partida, apesar da derrota do Knicks pro Miami, RJ Barrett foi o cestinha do Knicks e foi um cara que mandou bem. Sabe o que quebrou o Knicks nessa partida? As cestas do perímetro, as cestas de 3 pontos. Por exemplo, o RJ Barrett acertou uma cesta de 3 só, e o Jalen Brunson, que é a característica dele, a cesta de 3 pontos, ele não acertou nenhuma. 0 de 7 tentativas. Aí fica difícil, né? Com o Jimmy Butler inspirado novamente. Não fez 56 pontos dessa vez, mas estava inspirado. Então, nossa, o Miami Heat respira tranquilo por enquanto, né? Na série. 1-0 pro Miami Heat. E agora, para fechar o episódio, vamos falar dos dois últimos jogos aí desse episódio do Rebodunk, que foram os 2 jogos de ontem, feriadão de 1º de maio, né, Dia do Trabalhador. Tivemos 2 jogos aí, que é feriado mundial, né, Labor's Day lá nos Estados Unidos, aqui feriado do Dia do Trabalho, só um nome diferente, mas é o mesmo objetivo. Então a gente teve 2 jogos aí, um da semifinal da Conferência Oeste e um da semifinal da Conferência Leste. Vamos falar aí pra fechar o episódio. Vamos começar com o primeiro desses 2 jogos aí do dia 1º de maio, com 76ers e Boston Celtics. Quase errei aqui pra falar o nome do 76ers. Sixers e Celtics abriram aí o primeiro jogo dessa série de semifinal da Conferência Leste, e foi em Boston a partida, né? Já que o Boston Celtics teve uma melhor campanha que o 76ers, e a gente esperava o quê? Pô, Boston Celtics chegou na final da NBA ano passado, tem um mega time, um time muito profundo, né? Tem uma profundidade de elenco muito grande, e se bem que o Sixers também tem um ótimo time, mas esperávamos uma vitória do Boston Celtics. Ainda mais que, um pouquinho antes de começar a partida, tivemos a notícia que o Joel Embiid, o astro aí do 76ers, não jogaria. Então, pô, pro Celtics, jogando em casa, com a sua torcida, o time completo, sem o principal jogador do time adversário, tinha que ganhar. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de um jogaço de Jason Tatum, 39 pontos, 11 rebotes para ele, um double-double para ele então, e um aproveitamento de arremesso altíssimo do time do Boston Celtics. O time do Boston Celtics fez 59% de field goal. Então, a cada 10 arremessos que o Celtics dava, quase 6, né? 59, mas quase 6, eles convertiam. Muito bom aproveitamento. Mas aí fala, Moa, com esse aproveitamento, como que o Celtics perdeu? E aí teve um pequeno detalhe, que foi o Tyrese Maxey jogando muito bem na partida. E um outro pequeniníssimo detalhe que ficou grande, que foi James Harden, o Barba, no modo Houston Rockets. Lembra do Harden lá no Houston Rockets, que foi MVP, que acertava cesta de 3 com step back e passo zero? Assim, a dar e vender, ele encarnou o próprio James Harden encarnou o modo James Harden Houston Rockets. Porque o que ele fez de cesta de 3 pontos com o step back, e às vezes não a cesta de 3, mas cesta de 2 pontos, com o step back, foi absurdo. E um detalhe que a gente viu nisso foi que sempre quando o Harden ia pro ataque, os outros jogadores ali do 76ers faziam um corta-luz para ele muito alto, um corta-luz quase no meio da quadra, igual faziam para ele no Houston Rockets também. E além disso, eles estavam procurando fazer esses corta-luzes, sei lá, pro James Harden trocar a marcação, trocar a defesa que estava marcando ele, e ele ficar com o Horford.
Porque o Al Horford é mais alto, tem uma mobilidade mais lenta que o James Harden, e ele consegue dar o seu step back e fazer esse arremesso. Isso aconteceu o jogo inteiro. Sempre o James Harden procurava o Al Horford. Sempre, sempre, sempre. Tanto que, no finalzinho, a cesta clutch da partida de 3 pontos foi de quem? James Harden em cima do Al Horford, uma cesta de 3. James Harden completou 45 pontos nessa partida e empatou com sua maior pontuação em um jogo de playoffs da NBA, que era 45 pontos mesmo. Então, vitória gigante do 76ers, gigante, abriu 1-0 na série fora de casa e sem o Embiid. Nossa, muito boa vitória do 76ers. E agora no jogo 2, o Celtics é obrigado a vencer. E pra gente fechar aqui, passar a régua e fechar esse episódio, jogo 2, né? A gente falou do jogo 1. Jogo 2 entre Denver Nuggets e Phoenix Suns. Mais um jogo lá na cidade de Denver. E vitória novamente do Denver Nuggets. Jogaço de Nikola Jokic. Ele foi sem dúvida o ponto central aí do time do Denver Nuggets. Teve o Jamal Murray, teve o Aaron Gordon, mas o principal aí foi o Jokic com um double-double. E eu nem vou falar, é lógico que o Denver jogou muito bem na partida, dominando principalmente o garrafão, o Jokic ganhando o confronto de pivôs aí contra o DeAndre Ayton do outro lado. Mas o que eu queria ressaltar nessa partida não é nem o Denver, é o Phoenix Suns. Porque o Phoenix Suns, mesmo com uma partida de novo de 30 e poucos pontos de Devin Booker e 24 pontos de Kevin Durant, no jogo 1 foi quase exatamente essas pontuações que eles fizeram também. Mesmo com os jogos bons dos dois, a maioria dos pontos do Phoenix Suns foi de arremesso de média distância, porque o Jokic estava fechando ali dentro do garrafão. Foi de arremesso de média distância. E para mostrar o tanto que o Jokic estava fechando dentro do garrafão, o Phoenix Suns quase não arremessou lance livre. Quando você vê um time com quase nada de arremesso de lance livre, quer dizer que eles não estão infiltrando e buscando contato, com medo de levar toco, com medo de ser rejeitado ali, de levar um toco mesmo. Então começa a arremessar mais, porque aí é mais difícil tomar uma falta. E a vida do Suns estava mais complicada, porque dentro do garrafão tinha o Jokic, eles não iam. Mas para arremessar de 3, eles estavam errando tudo. O Phoenix Suns teve 19% de aproveitamento de 3 pontos. Assim, terrível. Terrível, terrível. Um time, em playoffs, em semifinal de conferência, ter esse aproveitamento. E aí sobrava o quê? Dentro do garrafão ali no miolo, o Jokic tá ali. No perímetro, a gente tá errando tudo. Sobrou esse meio termo, que é o mid-range, que chama em inglês, esse mid-range, que é tipo um meio ali, entre a linha de 3 e o garrafão, aquele espaço. Sobrava arremesso assim, que foi a maioria dos pontos do Phoenix Suns nessa partida. E com essa limitação em pontuação, não dá pra segurar o Denver do outro lado, né? Com Gordon, com Jamal Murray, com Nikola Jokic, com KCP, etc. Então, vitória no jogo 2, mantendo o favoritismo de estar jogando em casa. Então Denver faz a lição de casa, vence os 2 jogos na cidade de Denver. Agora jogo 3 a gente vai para Phoenix. Vamos ver que se com o incentivo da torcida o Phoenix vence. E ó, Phoenix tem que vencer esse jogo 3, porque você que acompanha a NBA e o Rebodank sabe, nunca na história dos playoffs na NBA um time conseguiu virar uma série quando estava perdendo por 3-0. E se o Denver vencer a próxima, ele abre 3-0 na série. E aí já era, né? E aí já era. Então por isso, ó, é praticamente um win or go home pro Phoenix, ou stay home, né? Porque eles vão estar na casa deles. É praticamente isso no próximo jogo. Phoenix tem que ganhar. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Também, se você não tiver inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva, siga o Rebodank para não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!